Tem que estar calmo, né? Não tem jeito. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a definição de criança e de adolescente. Quem que é a criança, quem que é o adolescente? Oi? Não, fala alto. A criança é exatamente menor de 12 anos. É o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos, né? O adolescente quem é? O ser humano entre 12 completos até 18. A lei fala 18, mas vocês devem interpretar como? 18 incompletos, né? Tá certo? O ECA será aplicado excepcionalmente entre 18 e 21 anos, mas sempre por um ato infracional que aconteceu quando? Antes dos 18. Porém, a medida socioeducativa poderá ser aplicada após os 18, mas o ato tem que ter acontecido quando? Antes dos 18. Isso, vocês lembraram. Os princípios que norteiam o ECA, o que nós temos? O princípio da proteção integral, né? Que todas as medidas no ECA são adaptadas ao ser humano em desenvolvimento. Então, todos aqueles direitos fundamentais, eles são o quê? Ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento, tá certo? Outro princípio, prioridade absoluta do artigo 4º do ECA. Vocês lembram desse? Lembra, lógico que lembra. Todas as medidas no ECA devem ser atendidas com a máxima rapidez, com a máxima brevidade, em razão do quê? Das rápidas mudanças físicas, psicológicas e emocionais que sofrem as crianças e os adolescentes. Na prioridade absoluta, pessoal, temos também o quê? A prioridade no atendimento médico, tá? O que mais, gente? No artigo 6º, nós temos 2 princípios importantes também que norteiam o ECA, que é a condição de ser humano em desenvolvimento. Por isso que o ECA é benevolente com a criança e com o adolescente. Por quê? Porque ainda são seres humanos em desenvolvimento, tá ok? Também, pessoal, temos, né, o princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. No que consiste esse princípio? Esse é um princípio importantíssimo, tá? É uma diretriz essencialmente interpretativa, onde o magistrado, né, o juiz, deverá buscar, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a melhor solução ao caso concreto. Então, ele deve buscar, dentro da lei, a melhor solução ao caso concreto. O que é essa melhor solução? Melhor solução no sentido da educação, profissionalização, escolarização e que evite o caminho da marginalidade. Então, na hora de analisar, por exemplo, um procedimento para apuração de ato infracional, o que ele tem que fazer? Ele olha, tem o Tício, o Melvio e o Juninho, né? Sempre eles. Esses nomes vocês decoraram, né? Tício, Melvio e Juninho, né? Então, são sempre eles. E aí, ele olha assim, para o Tício, não tem jeito não. Para ele vai o quê, gente? Uma internação, a pior delas. Para o Melvio, melhorzinho, vai o quê? Uma LA, liberdade assistida. E o Juninho, tadinho, ele precisa de um tratamento, uma medida protetiva de tratamento psicológico, psiquiátrico. Tá ok? Por isso que os desfechos podem ser completamente diferentes. Porque ele tem que analisar direitinho quem é o adolescente, a criança, e verificar o quê? A melhor solução ao caso concreto que atenda essas 4 coisas: educação, profissionalização, escolarização e que evite o caminho da marginalidade. Beleza, gente? Tranquilo? Gente, aqui vocês sabem que nós não temos uma tipificação de crimes, né? Usa-se o quê? O rol do direito penal. Porém, tudo será chamado do quê? De ato infracional. O artigo 103 do ECA diz que qualquer conduta definida como crime ou contravenção será chamada de ato infracional. Tá certo? Artigo 103 diz isso. O 104 fala do quê? Do momento do ato infracional. Então, ele praticou o ato infracional com
17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele cai aonde? No ECA, né? Porque foi pouquinho antes dos 18 anos, mas seguramente haverá aí o cumprimento de uma medida socioeducativa, protetiva, após os 18 anos, tá? Por isso que isso vai ao encontro do quê? Do parágrafo único do artigo 2º do ECA. Maravilha. Gente, o adolescente, se ele praticar um ato infracional, ele está sujeito a medidas protetivas, medidas socioeducativas, podendo o magistrado cumular medidas. Joia. E a criança, né? Aquele menor de 12 anos, mas desse tamanho, né? O dobro de mim. Né? E aí? Ele sujeito somente a medidas protetivas, ao rol das medidas protetivas. Vamos relembrar as medidas socioeducativas? Vamos lá, pessoal? Primeira medida socioeducativa é a advertência, né? A advertência está ali, disciplinada no artigo 115 do ECA. O que é advertência? Tem um nome bonito que tem no ECA, né? É a admoestação verbal. Lembraram, né? A admoestação verbal. O que é admoestação verbal? É a bronca, é a repreensão verbal feita pelo juiz. E essa repreensão verbal deve ser reduzida a termo, tá? Próxima medida socioeducativa, qual que é? Reparação do dano. Consiste no quê, gente? Na restituição do bem, valor equivalente ou, de qualquer forma, a compensação do prejuízo da vítima. Próxima medida socioeducativa, prestação de serviços à comunidade. Consiste no quê? Trabalhos gratuitos em órgãos governamentais, pelo período máximo, exatamente, máximo de 6 meses. E a carga horária semanal? Foi aquela que eu falei que eu não estava louca quando eu disse para vocês. Está no artigo 117 do ECA. Carga horária semanal de 8 horas semanal. Tá ok? Tranquilo, gente? E a LA, liberdade assistida, consiste no quê, pessoal? Pressupõe aí a presença de um orientador, no caso uma assistente social, que irá orientar o menor e a sua família, tá certo? Orientará o menor e a sua família socialmente, com relação à escolarização, em tudo, né, para o bom desenvolvimento dele. E ao final de 6 meses, enviará o quê? Um relatório ao juiz. Então, prestação de serviço à comunidade, prazo máximo de 6 meses. LA, prazo mínimo de 6 meses. Depois nós temos o quê? A semiliberdade. Não existe um prazo determinado em lei, né? E a semiliberdade, ela pode ser adotada como socioeducativa inicial ou como transição de outro regime. Superou o tempo na internação? Vem para semiliberdade. Superou o tempo na internação, mas ainda não dá para soltá-lo totalmente. Vai para onde? Semiliberdade. Fica parcialmente, né? O que mais, pessoal? Também poderá vir da LA. A LA não está surtindo o efeito necessário, então vamos agravar um pouquinho. Ele vai para quê? Para a semiliberdade. Então, ela pode ser adotada como medida socioeducativa inicial ou como transição de outra socioeducativa. E agora, a mais importante delas, que tem uma chance muito grande de cair, cai bastante e faz um tempinho que não cai, é a internação. Vejam, eu fiz vocês decorarem nas 2 turmas, eu lembro bem. Vocês decoraram, eu lembro que você repetiu tudo, acertou tudo, né? Olha lá, gente, a internação. A internação é uma medida socioeducativa excepcional. Por quê? Ela é a mais rigorosa. Ela deverá ser aplicada, pessoal, deverá ser aplicada através de sentença, somente através de sentença fundamentada, onde o magistrado deverá demonstrar a necessidade imperiosa da aplicação dessa medida, ok? Ótimo, fácil, né? Pessoal,
A internação, ela tem prazo máximo de 3 anos. Porém, ela não é aplicada por 3 anos. Ela é aplicada por tempo indeterminado. O juiz não vai estipular o tempo da internação. Porém, vejam bem, no máximo a cada 6 meses, no máximo a cada 6 meses, ela será reavaliada. O juiz verificará o quê? Se mantém, se revoga ou se substitui a internação. Tá certo? Então, ela será reavaliada no máximo em 6 meses. É isso que vocês têm que tomar cuidado na prova. Com essas palavras, não é em 6 meses, é no máximo a cada 6 meses. Isso quer dizer o quê? Que pode ser reavaliada antes. Maravilha? E aos 21 anos ocorrerá o quê? Liberação compulsória, idade. Rua para ele, porque completou 21 anos. Ah, professora, aplica-se os 3 anos ou 21 anos? O que acontecer primeiro? Vamos supor que ele começou a cumprir a medida socioeducativa com 18 anos e 1 mês, por exemplo. E aí? O que vai acontecer primeiro? Os 3 anos. Agora, ele começou a cumprir a medida socioeducativa de internação com 16 anos. O que vai acontecer primeiro? Os 3 anos, tá certo? Gente, esse prazo de 3 anos é no caso de uma punição, né? Entre aspas, punição, porque não é que ele não é punido, ele é reeducado, né? Pelo cometimento de um ato infracional. Mas nós temos aí, tá? Nós temos aí uma previsão de, no máximo, 3 meses de internação, no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta. Então, nós temos aí 3 meses e 3 anos. 3 anos seria no caso do cometimento de ato infracional. Aí o juiz tem a possibilidade de aplicar a internação se ele julgar que é a melhor solução no caso concreto. Agora, no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, o juiz ele tem a prerrogativa, ele poderá aplicar até 3 meses de internação. Então, vocês viram, não é exatamente 3 meses, é até 3 meses. E tudo isso vai ao encontro do quê? Daquele princípio aí do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, não é como o Código Penal no ECA. Matar alguém 6 a 20 anos. Não. O juiz, ele escolhe qual que é a melhor solução aqui. Ele tem o rol das protetivas, o rol das socioeducativas. Lembrando que para a criança, somente protetivas do artigo 101. Para o adolescente, protetiva, socioeducativa, poderá acumular medidas. Então, o juiz poderá, foi um ato infracional com reflexo patrimonial, ele poderá aplicar aí o quê? Uma prestação de serviços à comunidade, que mais? Uma reparação do dano, por exemplo, tá? Isso é uma hipótese, aí cabe ao juiz escolher a melhor solução, analisando o caso, ouvindo o menor. Beleza, gente? E a remissão? Instituto da remissão, que também faz tempo que não cai. É um acordo, né? Um acordo entre quem? MP e o adolescente, porque a remissão, é importante pontuar, que só cabe para adolescente. Criança não faz jus à remissão, tá? A remissão, o que é? A remissão é a possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Então, poderá ser aplicado advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, tá? Não poderá ser aplicada semiliberdade e internação. Poderá ser aplicada pelo MP antes de iniciado o procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente, e aí terá o efeito de exclusão do processo. O processo não acontecerá. Se aplicada depois de iniciado o procedimento, tá? Ela terá efeito de extinção ou suspensão do processo, ok?
Tranquilo, gente? E ela não acarreta o quê? Confissão, né? E nem reincidência. Beleza? Deu para lembrar, gente? E mais uma coisinha. Gente, o prazo para o encerramento do procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente apreendido é de 45 dias. Então, o prazo máximo para o encerramento do procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente apreendido é de 45 dias. No ECA não existe denúncia. O MP, que é o titular do procedimento para apuração de ato infracional, ele oferece qual peça inicial? Representação e não denúncia. A denúncia, a Joana já explicou para vocês, a denúncia o que é? Petição inicial da ação penal pública incondicionada, né? E da condicionada, da ação penal pública, tudo bem? E da ação penal pública, tá certo? A representação no processo penal o que é? Condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Então, eles gostam muito daquilo que é diferente do processo penal, do direito penal, porque muita gente pode acabar errando. E vocês não vão errar, vocês vão acertar. Tudo bem? Maravilha? E aí, gente, a profissionalização do menor, como é que fica? É muito fácil. Quem pode trabalhar? Pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos. Pode trabalhar como empregado a partir dos 16 anos. E no caso de trabalhos artísticos? Pode trabalhar abaixo dos 14 anos, sim, desde que tenha uma autorização decorrente de alvará judicial. Tudo bem? Fácil. E o que é o trabalho de aprendiz? É aquele conceito que está no artigo 68, parágrafo 1º do ECA. O que é esse trabalho de aprendiz? É aquele onde a condição pedagógica laboral, exatamente, se sobrepõe à condição laboral produtiva. Ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que desenvolver algum talento. Então, é uma criança que tem o maior jeito com câmera, tem jeito para ser apresentador, pode trabalhar. Lógico que o juiz vai impor algumas regrinhas. Horário, para não atrapalhar a escolarização, tudo isso. Ah, tem dom para música. O juiz vai autorizar e vai impor aí algumas regrinhas. Tudo bem? Fácil, gente? Tranquilo? Da política de prevenção, assunto que cai bastante também, é a questão da viagem do menor de 18 anos. Hã? Sempre cai, exatamente. O menor de 18 anos poderá se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere? Se estiver desacompanhado dos pais ou responsáveis? Não. Exceto se portar a autorização dos mesmos. Então, no caso da hospedagem, né? Eu lembro que ela ficou brava, né? Nós vamos falar aí que entre 12 e 18 anos é possível viajar sozinho no território nacional, mas se hospedar, não. Né? Só que ele pode... Eu lembro, você tem um filho entre 12 e 18, né? 16, exatamente, tá vendo? Entre 12 e 18. Então, ele poderá viajar tranquilamente no território nacional, o filho dela. Portuguesa brava aqui, né? De 16 anos, ele pode viajar tranquilamente no território nacional. Não tem nada que proíba. E é assim mesmo na prática. Porém, ele não poderá se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere se estiver desacompanhado dos pais e se não portar uma autorização dos pais. E ela, pelo jeito, não vai dar. Né? Então, ele não pode fazer nada. Mas ele pode ir para a casa de um amigo, se hospedar lá. Nada impede. Agora, gente... Nós temos que estudar o artigo 82 do ECA associado ao 250 do ECA. O 250 do ECA, ele traz uma infração administrativa para o estabelecimento. Então, não é crime, é uma infração administrativa para o estabelecimento que
Sabendo que a criatura é menor de 18 anos e ainda não tem autorização dos pais, hospeda o menor. Esse estabelecimento será inicialmente multado. Primeiro vai doer aonde? No bolso, onde dói bastante. Caso tenha uma reincidência, vai doer mais ainda no bolso. Fechamento por 15 dias, né? Não vai ter um belo prejuízo aí. E uma nova reincidência dentro de 30 dias, fechamento definitivo. Então, o estabelecimento que sabendo, ó, tá bom, ó, eu vou quebrar seu galho, você é menor de 18 anos, eu vou te hospedar aqui. Será inicialmente multado. Depois, com uma reincidência, haverá o quê? Fechamento por 15 dias. E uma nova reincidência dentro de 30, cassação da licença. Maravilha? Voltando à viagem. O artigo 83, ele fala sobre a viagem da criança. A criança, quem que é a criança? O menor de 12 anos, viagem da criança dentro do território que nacional. Por quê? A partir dos 12, o adolescente ele pode viajar sozinho dentro do território nacional. Agora, o 83 diz que a criança não sairá da comarca que reside desacompanhada dos pais ou responsáveis, se não portar o quê? Autorização judicial, não é aquela autorização para hospedagem não, que é dos próprios pais. É a autorização judicial para viajar. Porém, nós temos umas exceções. A criança poderá viajar se estiver acompanhada de ascendentes, comprovado documentalmente esse parentesco. Então, os avós podem viajar com o neto. Tá certo? Poderá viajar também com colateral até o 2º grau, ou seja, tios, independentemente de autorização. Avós, irmãos e tios podem viajar independentemente de autorização. Que mais? Pessoa maior, devidamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Então, uma amiga da mãe quer levar a criança para viajar, pode, desde que tenha essa autorização. Então, a regra é que a criança não sai da comarca que reside se estiver desacompanhada dos pais ou responsáveis. E se não portar autorização judicial. Porém, temos aí algumas exceções. Ela poderá sair se for comarca contígua do lado. Sai de São Paulo, vai para Guarulhos, vai para Osasco, comarca próxima. Se estiver acompanhada de quem? Ascendentes, colateral até o 2º grau e pessoa maior devidamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Agora, viagem internacional. Viagem internacional, né? Um menor de 18 anos. Viagem internacional, nós temos aí um menor de 18 anos. Não poderá viajar se não tiver autorização dos pais, tá? Se viajar com um deles, precisa da autorização do outro. Isso é um problema muito sério aí em divórcio, né? Um não quer dar autorização para o outro, tá? E se for através de alguma companhia de turismo e tal, os pais precisam autorizar sim. Tá bom, gente? Tudo bem? É fácil, fácil, fácil. Agora, para fechar a nossa aula, né? Passou rápido, né? Nós temos que falar aí da colocação na família substituta. Assunto incidente no exame. Às vezes, as duas questões são somente sobre a família substituta. Pessoal, a regra do ECA é que a criança e o adolescente permaneçam onde? No seio saudável da sua família natural. Então, todas as medidas no ECA serão voltadas para o restabelecimento do vínculo. Deverão ser esgotadas todas as medidas para que a criança e o adolescente permaneça na sua família natural. O que é a família natural? Família natural, exatamente, é um núcleo familiar. É aquela formada pelo casamento, pela união estável e qualquer dos pais e seus filhos. Essa é a família natural. Qual que é a família extensa? É aquela formada por parentes próximos com os quais a criança e o adolescente possuem o quê?
vínculo de afinidade. Avós, tios, primos, são esses os parentes, tá? E a família substituta? Quais são as 3 modalidades de família substituta? Guarda, tutela e adoção. O que é a guarda, pessoal? A guarda é a posse jurídica da criança e do adolescente. Posse jurídica da criança e do adolescente, tá? A qual impõe deveres, né, e direitos ao guardião. O guardião poderá se opor aos pais, inclusive. Ela é muito comum no caso de avó, porque a avó não pode adotar, mas ela pode deter a guarda. Então, a avó já está com a criança, com a guarda de fato, há uns 2 anos. Ela entra com pedido para regularização aí da guarda jurídica e facilmente é deferido. Tá certo? Porque ela já está com a criança sem nenhum impedimento. Os pais não foram buscar, deixaram a guarda com ela. Então, geralmente, a guarda serve para regularizar o quê? A guarda de fato. Tá certo? Tutela, pessoal. A tutela também é a posse jurídica da criança e do adolescente. Só que, no caso de falecimento dos pais, suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Gente, um prazo que é importante lembrar. Prazo para o encerramento dos procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar é de, no máximo, 120 dias. Então, o prazo máximo para o encerramento desses 2 procedimentos é de 120 dias. Suspensão e destituição do poder familiar. Tudo bem, gente? Fácil? E a adoção? O que é a adoção? A adoção é o vínculo de filiação, né? É o vínculo de filiação, em regra, com pessoa que a criança e o adolescente não tenha o quê? Ligação sanguínea. Por que eu disse em regra? Porque avós não podem adotar, está proibido pelo ECA, avós não podem, irmãos não podem, mas tios podem adotar, tá ok? Tios podem adotar. Quem pode adotar? Maior de 18 anos, independentemente do estado civil. Agora, se for uma adoção conjunta, um casal pediu a adoção. Só que eles se separaram no curso do procedimento de adoção, eles se divorciaram. E aí, como é que fica a adoção? Poderá continuar, desde que eles se acertem com relação à guarda e visitas. Agora, se um dos 2 quiser sair do polo ativo, também não existe impedimento, tá? O adotando, ou seja, quem está sendo adotado, deve contar com, no máximo, 18 anos no momento do pedido de adoção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Que mais? O adotante, quem adota, né, deverá ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. Tudo bem? A partir dos 12 anos, deverá existir o quê? O consentimento do adotando. O juiz não poderá deferir a adoção se não tiver o consentimento do adotando, mas ele não está subordinado a ele. Se ele verificar que existe o consentimento, mas não é bom pro adolescente ser adotado, ele não vai deferir. Tudo bem? Fácil? E antes dos 12 anos, haverá o quê? A opinião dele deverá ser considerada. Ele será ouvido, sim, tá? E a opinião dele será considerada, não é um consentimento. Tudo bem? Gente, mais uma coisinha aí. Vamos supor que os adotantes manifestaram a inequívoca vontade de adotar. Nós temos ali no procedimento de adoção um momento que chama estágio de convivência, né? Que na adoção nacional inexiste prazo, é a critério do juiz, tá? E
Após o estágio de convivência, o juiz pergunta em audiência: e aí? Vocês querem adotar mesmo os dois, os gêmeos? São bonzinhos? São uns anjinhos? Sim, eu quero adotar. E acabam falecendo após a manifestação da inequívoca vontade de adotar. E aí, gente? A adoção será deferida, tá? Tudo bem? Então, se sobrevier a morte dos adotantes após inequívoca manifestação da vontade de adotar, a adoção será deferida, sim. Tá ok? E ele terá direito ao patrimônio, nome, tudo isso. Maravilha? E lembrando aí que no caso, pessoal, do estágio de convivência, no caso de adoção internacional, se a criança tiver até 2 aninhos, mínimo de 15 dias cumprido no Brasil. E acima de 2, o que acontece? Mínimo de 30 dias. Artigo 46 aí do ECA. Tá bom, gente? Vão arrasar amanhã, tá? Confiança, tá? Vão aí com fé que vai dar tudo certo, porque todo exame muita gente passa. Então é muito importante agora, vocês estudaram, fizeram a parte de vocês, agora é ter confiança, tá? Arrasem amanhã na prova, tá?